Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo da nossa atual e próxima paraxá. É a 38ª paraxá de um total de 54 e a 5ª paraxá de Bemitzbar. Então, o nome dessa paraxá é Corar, que quer dizer Corá, Coré ou calvo. Na porção da Torá, nós lemos Número, capítulo 16 todo, até o capítulo 18 também todo. Na Haftará, lemos 1 Samuel, capítulo 11, do verso 14, até o capítulo 12, verso 22. Na Brit Hadashá, lemos Atos, capítulo 5, do verso 1 ao 11, e Romanos, capítulo 13, do verso 1 até o verso 7. Então, essa paraxá tem esse nome, pois a porção de Números, capítulo 16, já inicia com o nome de Corar. Então, para iniciarmos nossos estudos e este resumo, precisamos entender primeiramente quem é Corar. Corar é filho de Issar, e Issar é filho de Coate, pai dos coatitas, que estudamos nas porções passadas, aquelas que levavam em seus ombros utensílios do templo sagrado. Então, Coate é filho de Levi. Portanto, Corá é da tribo de Levi, os levitas. E ele é primo de Moisés e Arão. Isso mesmo, primo, porque Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. No caso, Coate teve 4 filhos, Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Então, Anrão é pai de Moisés e Arão, né? E Anrão é filho de quem? De Coate. Primeiro filho, né, de Coate, Anrão. E o segundo filho de Coate, que é Issar, é o pai de Corá. Então, eles são primos e primos de primeiro grau. Para vocês verem, né, como pode, né, na mesma parentela. Então, sabemos que a tribo de Levi foi totalmente designada por Deus para cuidar do tabernáculo, da adoração e de todo o sistema sacrificial de Israel. Era uma tribo de pessoas que estavam na elite da escada espiritual de Israel. Isto é, Corá é da elite de Israel, mas isso não foi o suficiente para ele, pois ele queria ser sumo sacerdote, e para isso ele precisava destituir Moisés, que na cabeça dele, na cabeça de Corá, foi quem colocou Arão como sumo sacerdote. Então Corá se junta aos filhos de Ruben, aos príncipes da tribo de Ruben e mais 250 israelitas, pois Moisés era o rei de Israel, né, um tipo de governante, um tipo de rei, e Arão, um governante sacerdotal, o sacerdote. Então Corá pensa em se aliar com os da tribo do primogênito de Jacó, de Israel, para que eles ficassem no lugar de Moisés. E assim eles fariam de Corá o sumo sacerdote. Então vemos eles em conluio contra Moisés e Arão. Veja os argumentos de cada ataque desse ato de rebelião. Né? O ato de rebelião na Torá é o mesmo que feitiçaria, né? Então, para vocês verem a gravidade. Então, Corá começou a agitar o povo, chamando a sua atenção ao fato de que a maioria dos cargos no templo, no Mishkan, era ocupado pela própria família de Moshe. Moshe é o rei, seu irmão Arão é o sumo sacerdote, os seus sobrinhos eram sacerdotes, que ele tornou os demais apenas levitas, meramente assistentes de seu irmão Arão e de seus filhos, e não sacerdotes. Os levitas não eram sacerdotes, só aqueles da família de Arão. E ele dizia: com que direito Moisés os declarou inaptos, os levitas, para fazer o serviço divino no templo?
e o substituiu por seu irmão e sobrinhos, olha a lábia aqui de Corá. E ele continuava dizendo, isso é absolutamente injusto. Por que vocês, irmãos, toleram isso? Pois antes eram os primogênitos que ofereciam sacrifícios. Então todos vocês são santos. E Deus habita dentro e no meio de vocês também. Não foi isso que o Eterno disse? E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e um povo santo? Nós lemos isso em Êxodos, né? E ele utilizou isso, capítulo 19, verso 6. Então, Corá dizendo, tem que haver direitos iguais para todos. Que a lei oral ainda diz que Corá e eles se apresentaram em rebelião, todos vestidos de azul, com roupa completamente azul, pois o último ensino tinha sido o tzitzit da paraxá passada, que eram franjas em cada canto da veste, sendo elas as franjas brancas e um fio entre essas franjas seria azul. E eles descaradamente diziam, você, Moshe, nos ordenou a atar um fio azul às nossas roupas. Fizemos melhor do que você. Confeccionamos uma roupa totalmente azul. Diga-nos agora, tais trajes ainda requer um fio azul ou não? Claro que Moisés respondeu. Hashem disse que mesmo que um traje for inteiramente feito de azul, ainda assim necessitaria do fio azul em cada uma das 4 franjas, em cada canto da veste. Então, neste ponto, Corá atacou o mandamento do tzitzit, falando que as roupas todas em azul não necessitaria de tzitzit. E assim, ele começou a atacar os mandamentos e ensinamentos de Deus. Percebam que a primeira base dessa rebelião foi o valor de igualdade entre aspas. Hoje vemos muitas rebeliões com esse conceito, entre aspas, de igualdade, liberdade e fraternidade. Mas que de igualdade, de liberdade, de fraternidade não tem nada, pois os mesmos que dizem lutar por igualdade se colocam como líderes e se mostram verdadeiros corruptos e até mesmo ditadores. Estes hoje gritam que lutam pela democracia, mas eles lutam por eles mesmos, no seu egoísmo e sede de poder. São invejosos. Eles colocam palavras bonitas em seu discurso, mas, por dentro, são lobos devoradores. Querem o poder e a liderança, mas não querem conquistá-la com mérito próprio, porque não tem mérito. Então, eles querem o lugar de Moisés e Arão, mas não querem passar pelo que Moisés e Arão passaram. Moisés foi retirado de sua família, quando ainda bebê, e colocado na corte do Egito. Teve que fugir do Egito e vagar pelo deserto, para não ser morto pelo faraó. Então o Eterno já o havia escolhido antes mesmo de Moisés nascer. Moisés e Arão enfrentaram por Deus ao faraó. Eles davam a sua vida por todo Israel. E Corá e os seus foram ainda capazes de falar que Moisés era culpado das mortes dos israelitas. Mas nós sabemos que morreram os rebeldes por sua desobediência repetidamente. No caso dos 10 espias, eles erraram quando se negaram em possuir a terra, difamaram e infamaram a terra de Israel. E depois que Adonai dá a punição e fala que só daqui 40 anos eles iriam possuir a terra, e os filhos deles é que na verdade iriam, aí eles se rebelam novamente e dizem que agora é que eles vão possuir a terra. Então, não é culpa de Moisés, mas aqueles que realmente morreram foram culpados pelo seu próprio mal. Então, Deus até falou para Moisés
que dele faria, lembram na paraxá passada? Que de Moisés faria e de seus descendentes a nação de Israel. Mas Moisés não aceita e intercede pelo povo de Israel. Agora imaginem se fosse Corá. Provavelmente Corá teria aceitado com alegria dele e de seus descendentes serem feitos, a nação de Israel, pois ele era sedento de poder. Então, quanto a Moisés, ele nunca quis ser líder. Essa liderança dos filhos de Israel enquanto escravos, servindo lá no Egito, foi praticamente imposta a Moisés pelo próprio Criador. Buscar a igualdade sem ver a justiça e a honra divina é a principal queda do homem. Então, começou com Eva querendo ser igual a Deus. E depois que Moisés ouviu o que eles falavam, e eram eles varões de renome, Moisés colocou o rosto em terra e disse: O Senhor mostrará a vocês, filhos de Corá, e ao restante da liderança de Israel, quem é santo e quem Hashem designou e escolheu para serem os líderes sacerdotais dos filhos de Israel. Moisés percebeu que, primeiro, Corá não veio sozinho para reclamar sobre o seu estilo de liderança e exclusividade. Cargos que foram designados pelo próprio Deus. Ele percebeu a rebelião de antemão e que já estava organizada. Segundo, que ele viu que eles invejavam a Moisés e queriam, na verdade, a liderança para eles. Terceiro, que Moisés viu que eles não mostraram nenhuma apreciação pelos anos que Moisés e Arão lideraram desde antes da saída do Egito. Quarto ponto que Moisés percebeu, que na verdade Corá e os seus não aceitavam a Deus. A rebelião deles era contra Deus, que os puniu por sua desobediência. Então, quem não aceita Moisés, consequentemente não aceita Deus, que o escolheu. O próprio Yeshua fala em João, capítulo 5, verso 46, que se cresce em Moisés, creriam em Yeshua. E quem não crê em Yeshua, não crê em Moisés. E isso também serve para quem não aceita os judeus como povo de Deus. Não aceitam aquele que os escolheu, o próprio Deus. E o quinto ponto que ele percebeu é que as alegações falsas de igualdade e democracia estavam dizendo: não há ninguém acima do outro. Isso é uma mentira, é uma heresia, é uma falácia, pois há sim hierarquia, até mesmo entre Deus e Yeshua, porque Deus é maior do que Yeshua, o próprio Yeshua fala isso. E também há hierarquia de ordem entre os homens, o filho, O filho não é maior do que o pai, O pai é maior do que o filho. A esposa não é maior do que o marido é maior do que a esposa para cuidar dela, inclusive. Então, quem disse que somos todos iguais? Há, sim, diferenças entre homens e mulheres. Direitos diferentes também. A mulher, por ela engravidar, ela precisa de um cuidado melhor e toda uma lei feita quando ela está gestante. Até na anatomia entre homens e mulheres há também diferença. Há também diferenças entre nós de funções. Cada um exerce uma função diferente. Então, há igualdade somente quanto ao acesso à salvação. O acesso à salvação é igual para todos, porque ele está disponível a todos igualmente. Quanto à salvação,
não quanto a outros aspectos como anatomia, carga, função, ordem e hierarquia. Então, hoje, por causa dessa mentira de igualdade total, estão destruindo a si mesmo e a todos os outros que, infelizmente, por não ter o discernimento do que é certo e é errado, acabam indo nessa falácia de, entre aspas, igualdade total. Então, Moisés, sabendo de tudo isso, pede para eles retornarem no dia seguinte, de manhã, à presença dele, com os seus incensários. O incenso, sabemos que representa as orações de quem faz esta oração que está subindo a Deus. E também é um gesto de santificação naquele lugar. Então, a direção final de Moisés a eles foi: aquele a quem o Senhor receber as orações, este guiará o seu povo. Então, Moisés admoesta os coraitas dizendo: vocês são levitas, já são elite separada e vocês já têm cargo e função sagrada. Ao invés de serem gratos por isso, vocês desprezam a sua função e ainda buscam o sacerdócio? Moisés percebeu o egoísmo e a inveja neles. E de Corá, pois ele, Corá, desejava o poder para governar. A sede de dominar e ser reconhecido como igual a Moisés e Arão era tão grande que cegou Corá. Então, todas as pessoas da tribo de Levi tinham, sim, uma tarefa muito importante, como Moisés havia dito. Sabe esse tipo de pessoa que nunca está feliz e satisfeita com o que tem e sempre quer o que é do outro? Pois é, eles estavam descontentes por serem servos de Deus. Seus motivos não eram servir a Deus, mas servirem a si mesmos, serem iguais a Moisés e a Arão no status, receber os mesmos direitos e privilégios que Moisés e Arão tinham. É a fome de governar e dominar sem ter conquistado de forma justa esse direito. Devemos entender que nem sempre é saudável ou útil ter a ambição e o desejo de ser o primeiro. Isso requer capacidade, mérito, também maior sabedoria e maior responsabilidade, além de um autossacrifício maior, em se dar e não em ser servido. Vemos estes exemplos na pessoa de Yeshua, que veio para morrer em nosso favor, nos ensinar e servir, dos apóstolos. Na grande parte mártir, eles deram a sua própria vida também por amor a Deus e ao próximo. Nós vimos os profetas também, até os patriarcas deram tudo de si. Moisés, Iosef, entre outros. A Bíblia ela é repleta de exemplos. E Moisés diz: vocês não estão contra mim e Arão, mas vocês estão contra o próprio Deus. E mandou chamar da tribo de Ruben, Datã e Abirão. Mas eles, contaminados pela rebeldia quanto à liderança de Moisés, disseram que não iriam, pois para eles Moisés os tirou do Egito para morrerem no deserto. E ainda falaram quem era Moisés para se fazer de príncipe sobre os primogênitos de Ruben. Vejam que Ruben, filho de Jacó, Israel, perdeu a primogenitura, pois se deitou com Bila, a concubina de seu pai. Mas ali eles dizem ser os primogênitos e ter o direito a reinar sobre Israel, e não Moisés, um levita. Então, nas entrelinhas, foi isso que eles disseram.
Datã e Abirão também estavam insatisfeitos e também queriam fazer o que Moisés fazia. Moisés até tentou falar com Datã e Abirão antes, pois percebeu que com Corá não teria diálogo e que não poderia ninguém mais poderia controlar Corá. Mas também agora viu que Datã e Abirão zombaram dele Moisés e não acataram as ordens, que eram ordens do próprio Eterno. Por isso, Moisés ficou profundamente desgostoso e irado. E voltando-se a Rachem, disse: Adonai, eu lhe imploro, não lide com eles de acordo com o seu atributo de misericórdia, porém agora com severidade. A Mishnah diz que já era a segunda vez que Datã e Abirão se rebelaram. E eles e Corá, durante toda a noite e madrugada, foram de tribo em tribo pregando contra Moshe para obterem mais simpatizantes. Ele tinha um argumento para cada tribo. Vejam o quanto terrível que é o poder de um único indivíduo para fazer outros pecar e perecer com a mentira, com a calúnia. Perecem por não conhecer as Escrituras. 250 homens de renome. A conversa de Corá, que a sua luta era para o bem de toda a comunidade, foi tão convincente a ponto de muitos acreditarem que Corá, no dia seguinte, fez ajuntar contra Moisés e Arão, vejam a gravidade, todo o povo à porta da tenda da congregação. Então, Deus ali iria consumir toda aquela congregação. Mas Moisés e Arão prostraram seu rosto e clamaram para Adonai apenas consumir aqueles que iniciaram e que pecaram. Então, mandado pelo Senhor, Moisés fala para todos da congregação saírem de perto de Corá, de Datã, Abirão, e também sair de perto da habitação desses, da habitação de Corá, Datã e Abirão. Todos vocês saberão, disse Moshe, que foi Deus que me enviou para realizar todas essas obras, se estes morrerem de uma forma não natural. E se Adonai fizer a eles algo como a terra abrir a sua boca e os engolir vivos com tudo que é deles, também saberão que estes homens desprezaram ao próprio Deus. Então Moisés acabou de falar essas palavras e a terra os engoliu, exatamente como ele falou. Irmãos, realmente, Deus não poupou alguns dos ramos naturais. Ele não poupou alguns dos judeus que foram rebeldes. Então, ele também não irá poupá-lo se você desprezá-lo, ou desprezar o seu povo, ou o seu ungido, ou até mesmo autoridades que o próprio Deus coloca sobre a sua vida. Deus não poupou nem a anjos que pecaram, mas os lançará ainda no inferno. Isso fala lá em Apocalipse. Então, como escaparão os que negligenciam uma obra de salvação tão grande? É isso que fala em Romanos, capítulo 11, verso 21, em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 5, também fala em Hebreus, capítulo 2, do verso 2 ao verso 3. Então, ficaram somente os incensários de metal que foram derretidos em forma de lâminas para a cobertura do altar exterior. No dia seguinte, há uma nova rebelião, uma nova apostasia, dizendo que Moisés e Arão mataram o povo do Senhor.
E como punição, porque é mais uma calúnia, veio praga imediatamente a eles por parte de Deus. Arão, como orientado, pega o seu incensário e se põe em pé entre os mortos e os vivos, fazendo expiação pela congregação. E a praga cessa. E morreram, então, nessa praga, 14.700 por causa de Corá. Misericórdia. Olha quantas pessoas morreram por causa da rebelião e dessa falácia, né, de Corá. Então, no capítulo 17, nós vemos 12 bordões, uma vara, né, um bordão de cada tribo. Esse bordão era símbolo da liderança e autoridade de cada tribo, que seriam colocados na frente da presença do Senhor, pois toda a autoridade é confirmada e ajudada por Hashem, e homem algum pode confirmar ou se exaltar se não for estabelecido naquela posição pelo próprio Deus. Então perceba que em cada vara eles escrevem o nome da tribo e o nome do príncipe, do líder daquela tribo. E na vara da tribo de Levi estava então escrito Arão. Essa vara da tribo de Levi que está escrito Arão, ela floresce e dá frutos ainda. Então ela dá flor e frutos de uma amendoeira. Em Jeremias, capítulo 1, do verso 11 até o verso 12, fala que Jeremias vê em visão uma vara de amendoeira, porque Deus zela pela sua palavra, para que ela seja cumprida. Então, assim, o Eterno faz cumprir a sua palavra, a sua ordem, que Arão e Moisés são colocados sim por Adonai na liderança. Foi o próprio Deus que escolheu Moshe para reinar e Arão como sumo sacerdote. E os filhos também de Arão como sacerdotes. E os levitas também são separados. Sabemos que dentro da arca de testemunho, da arca da aliança, está colocado esse bordão de Arão que floresceu. Então Deus é tão bom e tão bom, que depois de cada pecado, de cada rebeldia, ele ainda dá uma forma da congregação dos israelitas lembrarem da ordem do Eterno para não cometerem mais o mesmo erro. Porque insistir no mesmo erro não é sábio. No capítulo 18, lemos sobre os deveres e direitos dos da casa de Arão e de seu pai, né, Arão, da tribo de Levi. Arão e seus filhos, então, levariam a iniquidade do santuário e teriam também o sacerdócio. Os levitas seriam seus assistentes no serviço do tabernáculo, mas não seriam sacerdotes, seriam assistentes, os levitas. O sumo sacerdote seria um da casa, no caso ali seria Arão, né? E os seus filhos sacerdotes. Então, nós vemos aqui os direitos também deles, que aos sacerdotes, então, foi dado uma parte das ofertas alçadas. Também que daquilo que era oferecido no fogo, parte também era dos sacerdotes. Então, o melhor azeite, o melhor vinho, o melhor do grão, que são as primícias dadas para também os sacerdotes. Também vemos ali que eles receberiam os primeiros frutos de tudo. Também que tudo que era consagrado, eles tinham
uma parte. Também vemos ali que os sacerdotes, no caso da casa de Arão, eles estariam recebendo também todo primogênito animal. Então, toda aquela cria de animal que nasceu primeiro era dada para eles também. Também a carne, né, de determinados animais seriam deles. Eles viveriam das ofertas do povo. Isso seria o seu salário. E que também Adonai é a porção e a herança dos sacerdotes. Também vemos que os sacerdotes deveriam dar ao Eterno o dízimo dos dízimos, ou seja, separar a 10ª parte daquilo que eles ganhariam para Deus. Para concluir o nosso resumo, nós vemos na Haftará de 1 Samuel, capítulo 11, do verso 14 até o capítulo 12, verso 22, nós vemos ali que, infelizmente, alguns do povo se rebelam contra autoridades que Deus coloca, né, novamente. E isso até na atualidade acontece, né, e tem trazido muitas mortes em todo o planeta Terra. Seja por catástrofes, ou seja, fenômenos da natureza, quer seja por pragas modernas, pelo menos os que são do povo de Deus, os que são bons cidadãos, devem sim sair de perto dos maus, dos rebeldes. Saia de perto dos rebeldes. Nós não podemos, como os discípulos de Yeshua, ser um com os rebeldes. Nós não podemos. Devemos orar pelo nosso governante e nação, sim, e fazermos a vontade de Deus sempre. Não devemos temer os rebeldes, senão nos desviamos de seguir ao Eterno. Então, se a gente não se desvia, não faz nada de errado, nós não devemos temer aos rebeldes. Seguiremos o quê? Servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Não nos desviemos, irmãos, para seguirmos coisas vãs que nada se aproveitam e tão pouco podem nos livrar, porque são vaidade. E Deus não nos desamparará se não formos rebeldes. Na Brit Hadashah, de Atos, capítulo 5, do verso 1 ao 11, e de Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7, lemos um casal ali, né, mentindo para os apóstolos, que são servos ungidos pelo próprio Yeshua. E ali diz que eles estavam mentindo para o próprio Deus, para o próprio Espírito de Deus. Pois todo homem esteja sujeito, fala lá em Romanos, a autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, irmãos. Todas as autoridades foram e existem e são constituídas por Hashem, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação dada pelo próprio Deus, e o que resistem trarão sobre si mesmos condenação. As autoridades ou os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus. A autoridade, aquela pessoa que tem autoridade, ela é serva de Deus para o seu próprio bem. Mas se você praticar o mal, aí sim você pode ter medo, pois ela não porta a espada sem motivo, não. É servo de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal à autoridade.
Portanto, é necessário que sejamos, sim, submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Pagamos, sim, dízimo, imposto, para o salário da autoridade, que está a serviço de Deus, dedicadas a esse trabalho. Então, deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, dê imposto. Se tributo, dê tributo. Se temor, dê temor. E se honra, dê honra. E isso serve para todas as autoridades. Serve para pai, mãe, polícia, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, juízes, ministros, governadores, professores, diretores, patrões, presidente de uma nação ou de uma empresa ou de algum órgão, entre tantas outras autoridades que o Eterno estipulou para que cuidassem de nós. Até a forma em que nós devemos falar com essas autoridades deve ser com reverência, mesmo, atentem para isso, irmãos, mesmo quando são essas autoridades pessoas más. Mesmo assim, nós devemos educadamente e com reverência falar com elas de forma sábia. Se elas nos pedirem para fazer algo errado, nós temos que ter sabedoria, reverência e educação e mostrar para elas de forma educada que não podemos fazer o que é errado, pois somos servos de Deus. E nossas ações devem sim mostrar respeito às autoridades também. E também nossas ações devem mostrar que somos verdadeiramente discípulos de Yeshua. Então, os rabinos sempre falam, a autoridade é absoluta. A obediência não, porque se mandar você fazer algo errado, que a Bíblia, que o Eterno fala que é errado, nós não podemos fazer. Mas não é por causa disso que nós vamos nos rebelar. Nós vamos simplesmente informar de forma com reverência educada que nós não podemos fazer devido ao nosso Deus. Que se nós fizermos algo de errado, Deus nos punirá. Então, nós não podemos fazer nada errado. Mas nós sabemos, né, quantas pessoas rebeldes hoje em dia que não aceitam autoridade nenhuma sobre si. Então, irmãos, realmente é algo assim terrível. Nós vemos, né, quantas rebeliões contra, né, a presidência da República ou contra ministros. Então, realmente é algo terrível. E isso traz muitas coisas ruins para a nossa terra e para a nossa nação. Nós temos que orar ao Eterno para dar sabedoria aos nossos governantes, às nossas autoridades, para que o Eterno sare a nossa terra. Não devemos desejar o lugar de ninguém, né? Porque cada um está no seu lugar por causa de mérito e por causa que o Eterno colocou lá. Sim, às vezes também o Eterno coloca uma autoridade má porque o povo é mau. Então, é uma forma de punir o povo para que ele pare de fazer o mal. Muitas vezes, né, quando o povo é bom, o Eterno coloca uma autoridade boa, porque o povo também é bom. Então, nós temos que ver que é um reflexo e devemos, sim, respeitar toda a autoridade. Irmãos, que você venham a ler todas as porções desta paraxá, aprender, né, como se portar em frente a uma autoridade, não se rebelar e nem ser um com os rebeldes, nem apoiar a rebeldia de ninguém.
e serão com certeza abençoados. Shalom, shalom e bons estudos a todos!